Tá me vendo? Áudio, tá me ouvindo? Beleza, show de bola. Aqui, ó. Eu tenho como te tornar.
Olá, pessoal, boa tarde. 14 horas. Obrigado pela presença de todos. Vou aguardar só mais um pouquinho para a gente iniciar, só para dar tempo do pessoal entrar aí. Mais uns 5 minutinhos a gente começa, beleza? Obrigado, pessoal. Vocês me ouvem bem? Me veem bem aqui? Se puderem dar um alô aqui no chat. Beleza. Obrigado, Roger, pelo feedback. Valeu, Rafa, Pablo. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Dei aí uns 5 minutinhos para que o pessoal pudesse entrar. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Já temos quórum suficiente aí para começar. Primeiramente,
Queria informar que aí, junto de você, está o Adriano. O Adriano também faz parte da engenharia de pré-venda da Darwa, e durante o nosso bate-papo, durante a apresentação, ele vai responder os questionamentos de vocês, mas no final da apresentação, nós teremos um espaço aí, um tempinho, uns 10 minutinhos para bater um papo, para que a gente possa responder algumas perguntas de vocês, tá? Bom, esse webinar é parte de uma nova série de webinars promovido pela Darwa para iniciar agora o ano de 2021. O intuito é falar um pouco sobre como, né, a nossa tecnologia pode ajudar na nossa missão, que é proteger o mundo, né, e como que você, integrador, parceiro, cliente, pode agregar essas funcionalidades de forma prática no seu dia a dia, tá? Então, o tema que nós escolhemos para esse segundo webinar é o uso de inteligência artificial, né, são nossas tecnologias inteligentes na busca de pessoas desaparecidas. Vocês vão ver que não só essas tecnologias são interessantíssimas para serem utilizadas nesse tipo de disciplina, né, nessa necessidade tão importante que é a busca de pessoas desaparecidas, mas em várias outras, tá? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa é a gente entender a necessidade, né? Essa questão do desaparecimento de pessoas. É uma questão muito séria, e se a gente fizer uma pesquisa rápida no Google, nós podemos ver vários dados realmente alarmantes, né? Algumas pessoas chamam de perigo ignorado, né? Há diversas ONGs que fazem um trabalho para conseguir gerar dados das pessoas que desaparecem no intuito de tentar fazer reencontros, de tentar descobrir de onde essas pessoas vieram, o que aconteceu, né? Se a gente observar só São Paulo, aí, esse dado é de 2018, mas esses números eles são muito estáveis, infelizmente. Então, cerca de 25 mil pessoas desapareceram só no estado de São Paulo. Se a gente pegar um dado um pouco mais amplo, que seria Brasil, né, de cerca de 200 mil pessoas desaparecem por ano, né? Essa ONG Mães da Sé é uma ONG bem atuante nessa questão de tentar encontrar e tentar juntar dados, né, e fazer aí uma espécie de banco de dados para que hajam esses reencontros. E recentemente saiu algumas notícias aí na época, nos veículos de mídia, informando que eles estão procurando formas um pouco mais tecnológicas de conseguir fazer esses reencontros. E aí eu vou explanar um pouco sobre como a gente pode ajudar nesse sentido, né? Como a tecnologia da Darwa pode ajudar nesse sentido. Bom, por que as pessoas desaparecem, né? Nós temos desaparecimentos que são teoricamente rápidos, né? Se a gente for pensar num shopping, numa praia, né? Onde a mãe perde a criança, ou seja, uma coisa que tem que se tomar uma ação muito rápida, né? E é uma coisa também complicada, de menor porte, mas que também precisa ser tratada, mas nós temos uma situação um pouco macro também, né? Então, tem crianças que se perdem e demoram anos para conseguir serem encontradas, para conseguirem voltar para casa, ou para que alguém tenha informação dessas crianças, porque elas mudam muito de acordo com o passar do tempo. Idosos que já não têm mais o poder cognitivo, né, a saúde mental tão perfeita, e aí podem se perder. Pessoas em situação de violência que às vezes fogem e aí desaparecem, e aí os familiares que precisam estar em contato com essas pessoas perdem elas de vista e precisam precisam encontrar essas pessoas, né? Então, imigrantes também são pessoas que geralmente entram nessa lista de pessoas desaparecidas, entre diversas outras situações. E quando essa pessoa ela desaparece, né, tem algumas ações que começam a ser tomadas, algumas obrigatórias, outras por meio de pessoas que tentam agir nesse sentido, tá? Como essas ONGs, esses órgãos aí, mas há algumas coisas que são feitas de forma obrigatória,
né? Então, as autoridades, elas começam a fazer buscas em banco de dados, em órgãos parceiros que têm dados de pessoas desaparecidas, em delegacias, em hospitais, por aí vai. Só que o grande problema disso é que nós sabemos que não só nesse quesito, mas em vários outros, os bancos de dados dessas informações, eles não são unificados, né? Não tem uma unificação de banco de dados, nem de informações, nem tampouco são totalmente preenchidas, mesmo quando há um banco de dados um pouco melhor, o preenchimento desse tipo de informação é algo muito complexo, né? A quantidade de pessoas, né? A gente viu ali que são cerca de 200 mil pessoas por ano, então é muita gente. E é aí que a gente começa a entrar um pouco no conceito de inteligência artificial e o que a gente pode fazer para conseguir ajudar nessa questão, tá? Tanto na parte de registro de dados, quanto na parte de busca em si. É aí que a gente vai conseguir trabalhar para ajudar nessa questão de busca. Tá? Então, como a captura de metadados pode ajudar? Primeiro, eu trago um dado interessante que é o seguinte: quando você pede uma pessoa no shopping, por exemplo, uma criança, a primeira coisa que se faz, né, é correr para a segurança, e o pessoal vai tentar encontrar aquela pessoa pelo vídeo, né? A gente sabe que às vezes consegue, dependendo do operador, da qualidade da imagem, da quantidade de câmeras, da quantidade de operadores, mas a gente tem vários fatores, né, que podem dificultar muito. Numa rápida pesquisa, eu trouxe um dado aqui que vários veículos de TI, jornais, órgãos, fazem estudos relacionados ao nosso tempo de concentração e os estímulos que nós precisamos para se manter concentrado em algo. E aí, o que eu encontrei foi que, em média, o tempo que a gente consegue se concentrar é de 7 a 10 minutos numa tarefa monótona, olhando, por exemplo, a câmeras de CFTV. Há outros estudos que falam de tempos diferentes, mas, em média, é isso. Então, é muito complicado que um operador, só com a visão, né, em várias câmeras, consiga realmente filtrar todas as pessoas que passaram ali. Então você vai chegar para o operador e vai falar: meu filho estava com uma camisa vermelha, ele tem um cabelo preto e, não sei, tem 1 metro de altura, 1,20 m de altura. Quer dizer, é muito complicado, né, para ele conseguir fazer esse filtro em pouco tempo, porque tem que ser uma ação muito rápida, né, muito assertiva, né? Então, a gente precisa de artifícios, de formas para trabalhar com esse estímulo, né, com esse estímulo, com esse aumento de precisão, né, de pesquisa por parte do operador. Quando nós falamos de câmeras Dharma, né, quando a gente fala da nossa tecnologia, nossas câmeras, elas permitem que a gente faça classificação de objetos. Então, as nossas câmeras de inteligência artificial, né, com a tecnologia de aprendizagem profunda, né, o Deep Learning, elas possuem algoritmos inteligentes que conseguem fazer essa classificação de metadados, né, essa classificação de objetos. Então, ela sabe que aquilo ali é uma pessoa, né, e ela consegue retirar alguns atributos daquela pessoa. Então, além de determinar que aquilo ali é uma pessoa por meio dos algoritmos de visualização, o que já ajuda bastante, né, a câmera ela consegue fazer a extração de dados corporais e faciais dessa pessoa. Então, eu faço a detecção daquela pessoa, nela eu consigo ver se ela está de boné ou se ela está de chapéu, se ela está de camisa, se aquela camisa é manga longa ou manga curta, qual a cor daquela camisa, se ela porta uma mala, uma mochila, se ela está usando calça, se ela está usando saia, se ela está usando um short, qual a cor daquilo, se ela carrega algum objeto, como um guarda-chuva ou algum outro acessório. Capturando o rosto, se eu conseguir capturar o rosto, além de fazer o recorte daquela face, eu consigo verificar a idade aproximada daquela pessoa, eu consigo determinar o gênero daquela pessoa, a expressão facial que ela está naquele momento, se ela usa óculos, se é um óculos de grau, se é um óculos escuro, se aquela pessoa tem barba, se ela está de máscara. Quer dizer, eu consigo fazer uma extração
muito grande de informações para poder trabalhar e melhorar na velocidade de pesquisa desses dados, usando uma tecnologia extremamente simples, eu diria, né? A gente tem uma câmera que vai estar trabalhando com tudo isso processado na borda, e a partir da habilitação, você consegue automaticamente ter a extração de todos esses dados sem qualquer intervenção. Ou seja, vai estar caminhando, a câmera automaticamente vai capturar você, não só pessoas, que é o nosso foco aqui nesse caso, mas carros, e fazer essa extração de metadados. Esses dados eles vão sendo capturados o tempo todo, automaticamente, né, e sendo enviados para um servidor central. A mesma coisa acontece com a face, tá? Além das características corporais. Então, estamos capturando toda a parte corporal daquele indivíduo, mas também toda a parte facial. Então, a expressão dele está apreensiva, ou aquela pessoa está calma, ou olha, essa pessoa está com raiva, está usando barba, não está, está usando máscara, não está. Hoje em dia que a gente está com essa obrigatoriedade de usar máscara em todos os lugares aí. O fato é que todos esses metadados, né, toda essa informação que vai muito além do vídeo, vai sendo armazenada, né, vai havendo essa detecção de faces, reconhecimento de expressão, características, e tudo isso vai sendo enviado para uma grande nuvem, né, para um Big Data, né, para um servidor que vai trabalhar com uma infinidade de uma grande quantidade de dados. Esses dados, além de serem armazenados em lote, né, em grande quantidade, eles vão sendo tratados de forma automática. Então, eu posso simplesmente habilitar os algoritmos para que eles façam diversos cálculos e separações que podem me gerar alertas, como, por exemplo, a detecção de estranho, né, que a gente chama de modo estranho, ou seja, eu consigo determinar que aquela mesma pessoa passou ali naquele exato lugar, né, ou passou em alguma das outras câmeras de monitoramento, e eu tenho certeza que é aquela mesma pessoa, independente de eu gerar, de eu criar um alarme para isso. E eu também consigo pegar essas informações e fazer comparações em um banco de dados em tempo real. Então, todos esses metadados eles vão sendo enviados para um servidor, e o servidor vai fazendo a comparação baseada num banco de dados, ou seja, eu posso ter todas as pessoas desaparecidas, todas as fotos de gente que desapareceu quando era criança, gente que desapareceu recentemente, que está sumida, que está sendo procurado, e essas informações, esses metadados vão sendo capturados e comparados, e todos eles podem gerar alertas em cima dessa comparação. O que é interessante a gente dizer? Quando a gente começa a pensar em Big Data, né, em dados, nós comumente achamos que isso vai gerar uma quantidade de armazenamento muito grande, né? O que não é mentira, porém, a nossa tecnologia ela trabalha com o mínimo de dados possível. Quando você tem essa tecnologia de classificação, você consegue trabalhar com recortes da imagem. Então, por exemplo, quando eu vou analisar a expressão facial, eu não preciso de um vídeo inteiro sendo enviado para o servidor para que haja a análise daquele vídeo. Eu consigo, por meio da câmera inteligente, fazer um recorte daquela face e encaminhar somente os metadados daquela face para poder fazer a comparação. Então, eu puxei até um exemplo aqui que uma foto de 60 por 60 pixels, que é muito pouco, ela já é suficiente para a gente trabalhar com o reconhecimento facial. Esses dados todos presentes no banco de dados, além de gerar esses alertas que eu citei, né, que podem ser feitos de forma automática ou determinados pelo operador, eles permitem que a gente faça uma busca posterior. Então, se a gente puxar, por exemplo, o exemplo que eu citei lá no início da apresentação, em que uma criança sumiu e eu tenho pouquíssimos dados dela, eu sei que é uma criança
Eu sei que é uma criança, eu sei que ela estava usando roupa vermelha, eu sei que é um menino, e de base desses dados eu consigo já fazer um filtro, o que vai agilizar bastante esse processo de busca, né, para encontrar essa criança perdida. O mesmo eu consigo fazer não só utilizando os dados descritos, né, digitados aqui, fazendo essa filtragem por meio dos dados aqui de tempo, gênero, idade, por exemplo, se está de óculos ou não, ou cor da camisa, etc. Mas eu consigo pegar uma foto dessa pessoa, jogar no banco de dados e o sistema vai fazer uma análise comparativa dessa pessoa com o que ela tem nos vídeos gravados ou no banco de dados dela e consegue determinar se aquela pessoa é quem eu estou procurando. Então, puxando para o gancho de pessoas desaparecidas, que é o foco da nossa apresentação, eu tenho lá um banco de dados de diversas pessoas que desapareceram quando eu era criança, por exemplo. Eu ponho um percentual de similaridade de 80%, 85%, 70%. A ferramenta consegue pegar essa foto atual da pessoa, fazer uma varredura no banco de dados, né, e verificar se aquela pessoa é a mesma pessoa e me dá um percentual de certeza de que é ou não. E a partir dali eu consigo confirmar. Poxa, vamos atrás, agora vamos ver por base desses dados, ou seja, eu já filtrei bastante o meu leque de buscas. Eu sei que essa pessoa que está aqui desaparecida, que não sabe onde ela está ou como ela se perdeu, está presente no meu banco de dados de desaparecido, tem uma família procurando ela. Eu fiz uma pesquisa, eu sei que ela tem 85% de similaridade daquela pessoa que está sendo procurada, e aí o trabalho fica muito mais fácil. Eu não tenho que fazer toda aquela investigação de entrevista ou de ir realmente atrás de uma forma analógica, né, uma forma muito física de procurar essa pessoa em registros, em locais que não são integrados, que tem muitas vezes registros totalmente em livros. Então, isso aqui me ajuda bastante nesse tipo de situação. Então, eu não só consigo fazer essa busca por meio desses filtros, mas eu consigo gerar alguns outros alertas e buscar essa pessoa de algumas outras formas. Então, por exemplo, buscando o exemplo de uma cidade que é monitorada com esse sistema, eu consigo ter câmeras espalhadas nessa cidade, e depois vou mostrar um exemplo para vocês disso na prática, e saber exatamente os locais que aquela pessoa passou e diminuir bastante a área em que eu preciso procurar aquela pessoa. Então, eu consigo rastrear ela e saber exatamente aonde ela está. Eu consigo ativar um alerta de primeira aparição. Então, eu pego uma foto daquela pessoa, coloco um alerta que se ela aparecer em qualquer uma daquelas câmeras, eu quero receber um alerta, inclusive com a localização da câmera que ela apareceu. Outra análise que eu consigo fazer é uma análise de companhia, ou seja, eu consigo verificar se uma pessoa que já é conhecida, vamos lá, por exemplo, eu tenho a visão de uma pessoa que faz tráfico de pessoas, né, uma pessoa que está sendo procurada por isso. Então, eu consigo rastrear aquela pessoa e verificar quais são as outras pessoas que estão andando em conjunto com aquela pessoa, ok? Bom, tendo como base o que a gente tem de tecnologia, eu vou falar um pouco de aplicação, né? Como que funciona esse sistema na prática, puxando um conceito que a gente trabalha para grandes cidades. E aí depois eu vou mostrar o exemplo de uma cidade em que isso funciona hoje com o sistema da DARWA e como que essa tecnologia agrega nesse sentido. Então, nós trabalhamos com o conceito de 3 linhas defensivas, ou seja, você tem que ter os sistemas de monitoramento de forma aplicada em locais importantes, tá? Como hospitais, prédios de governo, delegacias. Tá? A outra forma, né, a segunda linha defensiva de visualização dessas câmeras seriam nas ruas internas, né, e nos locais de interesse, como, por exemplo, próximo a postos de gasolina, indústrias, prédios que sejam importantes em segundo nível em relação a
a hospitais, ou prédios de governo, etc. E, por último, as áreas de circulação de pessoas, tá? Como rodoviárias, pontos de pedágio, rodovias, aeroportos, e seria o último nível onde a pessoa se deslocaria para algum lugar. Cobrindo essas áreas, né, essas 3 linhas defensivas, que isso, inclusive, faz parte da nossa tecnologia Heart of City, né, que puxa para a parte de cidades inteligentes, né, você consegue fazer um cerco inteligente para conseguir, de forma mais fácil, buscar pessoas, entre outras coisas. Então, a cidade que já tem isso implantado hoje é a cidade de Hangzhou, na China, tá? Que é, inclusive, onde fica a sede da Dahua. Tá? É uma cidade que já tem mais de 2.200 anos de história, 9 milhões e 800 mil habitantes, né? Ou seja, é um local muito grande, uma circulação muito grande de pessoas, tá? É uma cidade que já foi sede do G20, que estava sendo cotada para ser sede dos Jogos Olímpicos da Ásia, que aconteceram, ou não, a gente não sabe, mas a princípio está confirmado para 2022. E o que eu tenho de tecnologia lá é exatamente o que eu comentei em relação às 3 linhas defensivas. Então, eu tenho as áreas centrais cobertas, o perímetro urbano e toda a área periférica, de aeroportos, estações de trem. Tudo isso me permite uma resposta muito rápida. A cidade é gigantesca, então lá eu tenho mais de 30 mil câmeras de vídeo, 5 mil câmeras específicas fazendo reconhecimento facial, 1.000 câmeras de leitura de placa para fazer o rastreio dos veículos também nos pontos de entrada e saída, e algumas tecnologias de controle de acesso. Bom, e na prática, o que isso me permite, né? Um repórter, John Sudworth, da BBC, ele fez um teste há um tempo atrás, cadastrando o rosto dele. Depois, quem quiser me mandar, eu vou deixar meus contatos, eu posso mandar depois o vídeo, porque aqui, como essa apresentação é um pouco mais dinâmica, eu não coloquei o vídeo, mas quem quiser, depois eu posso mandar o link do vídeo. Então, a BBC ela fez um teste com esse repórter, ele estava cadastrado no banco de dados de pessoas procuradas, e ele saiu caminhando pela cidade de Hangzhou para ver em quanto tempo que ele seria encontrado e seria abordado pela polícia, tá? E apenas 7 minutos ele foi localizado. Vários policiais, no vídeo vocês vão poder ver isso, vários policiais vão até ele, fazem a abordagem para verificar quem ele é, para pegar a identidade dele, para verificar se é exatamente aquela pessoa que estava sendo procurada ali no banco de dados. Então, é bem rápido, né? Se a gente for pensar quanto tempo demora para se encontrar uma pessoa desaparecida hoje, né? Até num shopping, num local menor, uma criança, muito mais do que 7 minutos, às vezes, e o desespero, né? E a apreensão que a gente fica no momento em que uma coisa dessa acontece. Né? Então, quando a gente pensa num âmbito de cidade, você conseguir encontrar uma pessoa só pelo cadastro de uma foto em 7 minutos é algo que realmente chama a atenção da gente. Bom, agora falando um pouco rapidamente sobre alguns dados que eu acho que são interessantes da gente puxar sobre a tecnologia da Dahua. O Adriano colocou o link aí do vídeo. Obrigado, Adriano. Então, essa tecnologia toda, né, da Dahua, ela, né, vocês estão vendo aqui eu falar e como que funciona e tudo, faz extração de metadados, eu consigo fazer essas buscas rápidas todas, mas é interessante a gente mostrar que esses dados, né, essa tecnologia toda, né, essa inteligência artificial, é algo que é amplamente testada no mundo todo, né, é algo que realmente é muito robusto, né, então eu trouxe duas informações aqui, duas reportagens que a gente tem aqui. A primeira falando do nosso reconhecimento facial, que o NIST elegeu aí como um dos 10 melhores, né, do mundo, né, isso não é para qualquer tecnologia, então realmente é algo muito efetivo, de muita qualidade, e a nossa tecnologia de segmentação de imagem, ou seja, essa tecnologia que eu mostrei para vocês de detecção de pessoas, classificação de atributos, foi eleita como a número 1 pelo MIT. Então,
são chancelas muito importantes para quem trabalha com tecnologia, para quem precisa de algo com qualidade, né, com excelência. Tá? Então, é disso que nós estamos falando aqui hoje. Bom, pessoal, é isso. Eu agora vou dar uma olhadinha aqui no chat, vou abrir um tempinho para a gente bater um papo. Nós podemos voltar em algum slide, falar um pouco mais aprofundado sobre alguma das informações aqui, tá? E é isso. Quem quiser mais informações, não deixem de nos acompanhar em todas as redes sociais. O Adriano é nosso garoto propaganda, ele faz vários vídeos aí que estão no YouTube e falam muito sobre as nossas tecnologias, inclusive esse tema, o Adriano recentemente fez um vídeo falando, né, da questão de busca de pessoas, metadados, são vídeos bem bacanas, descontraídos, que trazem essa informação, e aí, com base nessas informações que nós passamos para vocês podem ficar à vontade para procurar um profissional da Darwin na sua região para te ajudar a desenvolver os projetos de vocês, ok? Agradeço demais a atenção de todos aí, e agora eu vou abrir esse espacinho para a gente bater um papo. Ver aqui primeiro, Reno. O Adriano foi respondendo aí vocês durante a apresentação. As crianças apareceu com 10 anos, passaram 5. Não faz identificação de semelhança com a SIM. Nesse momento dentro de uma fábrica. Perfeito. Pergunta do William: as câmeras que possuem essa tecnologia só funcionam ao reconhecimento se estiver conectado ao VMS da Darwin? Não, vai depender da câmera e do recurso que você tem, mas nós temos integração com diversos VMS do mercado, tá? A Darwin trabalha com um ecossistema bem definido, então nós falamos aí com VMS como Milestone, Digiforte, ISS, Axon, e aí é preciso verificar com cada fabricante o que você vai ter de recurso, mas a tecnologia é aberta. Conhecimento social pode ser feito. Grande Jorge, boa tarde. Perfeito. William, só enquanto o Jorge está formulando a pergunta dele, se você puder descrever melhor o que você quer dizer com vídeo sinopse. Bom, Jorge, vamos lá. LGPD. Os dados, eles têm, além de toda essa captura, né, a parte de segurança tecnológica, né? Então, qual que é o intuito como fabricante da Darwin? Garantir que esses dados estejam seguros. É óbvio que o órgão, né, o setor público que vai utilizar isso, ele precisa de fazer o tratamento dessas imagens e definir as diretrizes que vão ser adotadas para essa captura de dados. Quem vai ter acesso a essas informações, tudo isso baseado na LGPD. O que cabe à Darwin enquanto fabricante para que isso aconteça? Prover tecnologia que permita
essa salvaguarda de dados, ou seja, máscaras de privacidade, criptografia de dados para acesso na internet ou acesso de rede, tecnologias que permitam, por exemplo, limitar o acesso de um operador, ou seja, eu vou ter uma central de monitoramento, aquela central de monitoramento ela não pode ter acesso a informações tão avançadas sobre uma pessoa, ou seja, ela não pode ter acesso a alguns dados que talvez estejam naquele banco de dados que está ali integrado ou foi definido pela organização, mas eles não podem ser acessíveis por qualquer pessoa. Então, cabe a DARPA, nesse sentido de LGPD, ter essas ferramentas para que quem vai utilizar nossa tecnologia possa definir todas essas funções necessárias e exigidas pela LGPD. Tranquilo, Jorge? Esclarecido? Você tem alguma outra dúvida? Só voltando aqui rapidinho. William Lousada. Tua pergunta, eu queria que você formulasse, me desse mais uns dados aqui. Pelo sistema da DARPA, é possível fazer vídeo sinopse? Adriano, DARPA, tecnológica, CDK, para integração com sistemas. Isso. O Adriano está só frisando aqui que a DARPA ela fornece SDK para integração com sistemas de terceiro, API, mediante assinatura de NDA. Então, a nossa tecnologia ela é aberta, né? E nós temos todo o suporte aí para trabalhar com essas integrações. Perfeito, William. Consegue sim, tá? Vou até puxar uma telinha que a gente tem aqui. A nossa ferramenta ela permite que você filtre todos os dados que foram capturados, né? Todos os metadados, tá? Então, por horário, por dia, e todos esses dados aí, como idade, óculos, máscara, barba, similaridade de banco de dados. Então, você consegue fazer busca forense em relação a isso, e você consegue gerar alertas em relação a essas características que vão sendo capturadas, como é o caso do reconhecimento facial, ou a aparição em primeira pessoa, né? Se a pessoa apareceu ali naquela câmera, eu quero saber que ela está ali naquele momento. Então, é possível sim. Bem lembrado pelo Adriano, né, o uso de imagem para segurança pública ele não é restringido pela LGPD, né, então, ou seja, vai haver toda essa captura de dados aí, e o que o órgão público vai ter que fazer ali é realmente trabalhar com quem tem direito, né, quem tem o acesso a essas informações para que elas não caiam nas mãos erradas. Sim, Roger, cadeira de rodas, na verdade, a câmera ela consegue também determinar se a pessoa está a pé, de bicicleta, isso é possível também, tá? Bem lembrado, bacana, eu não tinha citado isso, mas é possível determinar, porque como a gente focou muito em pessoas, né, a gente não falou porque é meio que considerado um veículo, né? A pessoa está de bicicleta, por exemplo, até a própria cadeira de rodas, apesar de a gente saber que é uma condição, mas o sistema entende como uma pessoa com um veículo, por exemplo, ela consegue também gerar um alerta. O Adriano colocou um vídeo bem bacana, tá? Feito pelo Ricardo, que é o nosso instrutor do Darro Academy, falando sobre a classificação e os metadados. Bem interessante. Sim, William, nós não temos de forma macro, né? Nós ainda estamos desenvolvendo cidades inteligentes, mas nós temos alguns cases que não trabalham exatamente com todos essa tecnologia que eu coloquei aqui, mas elas trabalham com
com parte dela, tá? Então, por exemplo, nós temos em Rondônia os carros da polícia lá, eles conseguem fazer leitura de placa e reconhecimento facial e a extração de características físicas e dos veículos em tempo real, tá? Aqui na cidade de Brasília, as câmeras elas fazem essa captura de metadados em tempo real dos veículos aqui. Então, as câmeras de rua elas têm essa característica. Temos alguns outros locais menores aí, shopping, aeroporto, que também tem isso. Depois a gente pode... Adriano, se você puder colocar o link dos nossos cases, eu acho bacana também para o pessoal ter acesso. Ali a gente tem algumas coisas. Fica bem fácil. Pessoal, esse link que eu coloquei aqui agora, marketing.datechnologybrasil.com. Legal. O Adriano também colocou um vídeo, né? Que é a playlist de cases de sucesso da Darro, que também é bem bacana. Nesses dois links vocês têm acesso aos nossos cases e de forma um pouco mais até aprofundada, tá? Em relação ao que foi utilizado de produto, part number, né? Um pouco sobre o dia a dia, o que foi ganho com essa tecnologia. Sim, Jorge, perfeito. As ITCs, elas inclusive vão ajudar nesse sentido, né? As ITCs, como o Jorge citou aqui, o Jorge entende muito de Darro, né? O cara que está bem inserido aí, nosso embaixador. As ITCs, elas são câmeras que são para tráfego inteligente. Então, são câmeras que têm a tecnologia de captura de veículos, metadados desses veículos e algumas outras coisas relacionadas a infrações, a como esse veículo está se portando nas vias. Então, Jorge, as ITCs são, inclusive, recomendadas para fazer essas capturas de metadados e trabalhar com essa tecnologia. Perfeitamente, perfeitamente. Você pode ter um sistema com várias dessas câmeras, né? O exemplo que eu citei aqui, se você olhar a cidade de Andiuca, tem as câmeras aqui. Então, você tem câmeras aqui que fazem o Face Detection, que seriam as câmeras com AI, por exemplo, uma série 7, uma série 5, né, uma 7442, e você tem as câmeras que fazem o LPR, que são ITCs, tá? Que são ITCs que podem ser 215, que são as de baixa velocidade, podem ser as para dentro de cidade, que é a 431, por exemplo, pode ser uma 352, então elas vão trabalhar em conjunto no mesmo sistema. AI com ITC, né? Deixa eu ver aqui se a gente pulou alguma coisa. Se tiver em dúvida, pode mandar. Legal. Nosso showroom, né, Jorge? Quem tiver a oportunidade aí, entrar em contato com o seu parceiro da Arro aí da sua região, bem lembrado pelo Jorge, o nosso showroom é espetacular, tirando o crachá, não é porque eu sou da Darro não, mas eu raramente vi
um fabricante que tenha um showroom do porte que a Dahua tem, e com tudo em tempo real. Tá? Então, você vê câmeras aqui em Brasília, você vê câmeras em São Paulo, você vê câmeras de outros estados, câmeras móveis integradas, a parte de reconhecimento facial, captura de metadados, então tudo isso que a gente está comentando aqui, a gente tem funcionando isso no nosso showroom. É, deu sorte, né? É impressionante, né? Quando a gente vê na prática é muito legal, né? Quando a gente vê realmente um, um carro sendo identificado e que realmente tem um delito, ou que a gente vê uma pessoa sendo identificada no banco de dados, é muito bacana, muito legal. Principalmente num local movimentado, igual a 25 de março, que é um absurdo de gente, e no meio de todas aquelas pessoas você conseguir gerar um alerta com tanta precisão, é muito legal. Pessoal, só falando mais uma vez, frisando, né, deixar aqui meus contatos, para quem, meu e-mail aí da Dahua, quem quiser tirar dúvida, saber um pouco mais sobre a nossa tecnologia, agendar uma visita, ser direcionado para o time que atende na sua região, beleza? Não deixem de seguir a Dahua nas nossas redes sociais, nós postamos conteúdo frequentemente, né? A nossa tecnologia ela tem uma velocidade de atualização muito grande e bem interessante, né? Às vezes a necessidade que você tem pode ser atendida por uma das nossas tecnologias, né? E é legal você estar antenado nisso. Valeu, Adriano, obrigado. Servidor. Jorge, aqui falando agora em termos mais práticos, né, mais técnicos, aqui essa tecnologia ela trabalha com a junção. Isso, o DSS Express tem essa possibilidade também. Claro que ele tem as limitações, por ser o software teoricamente mais básico nosso, mas você já tem parte desses recursos no DSS Express também, tá? Tanto trabalhando com o IVSS, quanto trabalhando, por exemplo, com a ITC diretamente, então você consegue fazer esses filtros de cor, por placa, horário de veículo, ou os de pessoa, você consegue fazer a parte de reconhecimento facial, consegue fazer pesquisa por atributo, máscara, tá? Suporta tudo isso. Agora, falando de NVR,
também vai depender da linha, tá? Mas você tem o NVR e tem o IVSS. E aí também vai variar a quantidade de recursos que você tem, mas todos suportam parte dos recursos inteligentes. Aí é só a gente usar mesmo as câmeras certinho com o metadado. Obrigado, Fabiano. Eu que agradeço. Agradeço muito a atenção, o tempo. Espero que tenha sido interessante, que eu tenha conseguido passar algumas informações legais para vocês. Que isso, valeu, Jorge. Eu que agradeço, cara. Sempre ajudando bastante aí com perguntas interessantes, inteligentes, bacanas para complementar o conteúdo. Agradeço mesmo. Perfeito, Roger. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo pela atenção aí, pelo teu tempo. Grande abraço. Valeu, Pablo. Obrigado. Obrigado pela atenção, pelo tempo. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela atenção, pelo tempo. Que bom que você gostou. Bom, pessoal, a gente já deixou aqui uns minutinhos para fazer esse bate-papo, para receber as perguntas. Eu acredito que houve esclarecimento. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, surge alguma outra dúvida, os nossos contatos estão à disposição. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito pela atenção de todos, pelo tempo. Eu espero que tenha sido interessante, né, o conteúdo, as informações que a gente passou aqui hoje, o bate-papo. A série vai continuar, terão várias outras palestras, tá? Serão divulgadas nas nossas redes sociais, então é só acompanhar, nós enviaremos aí os links. E é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Obrigado, William. Até a próxima.